Bom, pessoal, vamos para a primeira aula aí de calorimetria, tá? Vou começar pelo princípio fundamental das trocas de calor. Então, imagina que eu tenho aqui um corpo A, um corpo B. O corpo A 40 graus Celsius e o corpo B a uma temperatura mais baixa, 10 graus Celsius. Devido a essa diferença de temperatura, eles vão trocar calor. Até que se atinja o chamado equilíbrio térmico. O que seria o equilíbrio térmico? A temperatura final de A vai ser igual à temperatura final de B. A gente vai chamar isso de temperatura de equilíbrio, tá? Importante ressaltar que esses dois corpos eles estão no chamado sistema adiabático. O que seria isso, sistema adiabático? Um sistema que isola termicamente esses corpos do meio exterior. Então, eu só estou admitindo troca de calor entre A e B, tá? Então, devido a esse sistema adiabático estar funcionando, todo o calor cedido pelo corpo a quantidade de calor cedida pelo corpo A vai ser transferida integralmente para o corpo B. Toda a quantidade de calor de A vai ser transferida para o corpo B. Quer dizer, as quantidades são iguais, porém, o corpo A, sua temperatura vai diminuir e o corpo B, sua temperatura vai aumentar. Consequentemente, o calor cedido ele vai carregar um sinal negativo aí implícito da variação de temperatura, de estar perdendo calor. E o calor recebido, uma variação de temperatura positiva. Então a temperatura do corpo B vai subir, porque ele está recebendo calor. Então, as quantidades são iguais, um é negativo, o outro positivo, essa soma tem que dar quanto? Sempre zero. Então eu vou usar esse princípio aqui, o calor cedido mais o calor recebido, igual a zero. Agora, a quantidade de calor, cara, tem que prestar muita atenção nisso. Ela pode ser equacionada de duas formas, tá? Primeiro, com calor sensível, eu chamo assim porque é sensível um instrumento, termômetro, quando ocorrer variação de temperatura, delta θ, variação de temperatura, tá? E Q igual a M vezes L, calor latente, quando há mudança de fase. Quem é cada um desses caras? Q é quantidade de calor, M massa, C calor específico, vou falar mais dele daqui a pouco. Variação de temperatura, delta θ, tá? Quantidade de calor novamente, M de massa e L, esse L é o latente de transformação do corpo, da mudança de fase específica do corpo. Quando for fusão, L de fusão. Quando for evaporação, L de evaporação. E daí por diante. Bom, pessoal, agora vamos para um exemplo, cara, uma questão de princípios de troca de calor. Uma questão do Enem, tá? Enem 2013. Fácil de achar aí na internet e eu vou colocar numa lista para vocês. Então, indo para a questão. Aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal da água para o banho é de 30 graus Celsius. Para isso, deve-se misturar a água aquecida com água a temperatura ambiente de outro reservatório, que se encontra a 25 graus Celsius. Qual a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria na mistura para banho? A temperatura ideal. Então vamos lá para os fatos, né? A temperatura que o aquecedor consegue jogar a água, consegue jogar até 70 graus Celsius, tá? Isso ele fala na questão logo no início. Para o banho ideal, quer dizer, a gente tem que tomar banho a uma temperatura de 30 graus Celsius. Essa é a temperatura do banho. Então já vou chamar de temperatura de equilíbrio. Vai ser a nossa temperatura final. Vai ocorrer a troca de calor entre uma temperatura mais elevada e uma mais baixa, só que o ideal tem que ser a 30 graus Celsius. Para isso tem que misturar, né, cara, a temperatura, água, temperatura ambiente. Então a água, temperatura ambiente é 25. Qual é a pergunta da questão? Eu quero saber a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria, para que isso ocorra. Quer dizer, o que ocorra, né, uma temperatura de 30 graus Celsius na água do banho. Tudo bem? Então vamos utilizar aqui agora o princípio, né, fundamental das trocas de calor, que é o calor cedido mais o calor recebido igual a zero. Agora a pergunta que eu faço a vocês, cara, aqui está ocorrendo mudança de fase? Não. A água muda de fase a pressão normal a 0 graus Celsius, congela, temperatura de fusão,
e a 100 graus Celsius, temperatura de ebulição. Então a gente não tem aqui mudança de fase. Então eu vou usar a equação do quimicão. Massa, calor específico, variação de temperatura, calor sensível. Tá ok? Por isso que eu uso essa fórmula. Vamos lá. Massa de água quente. Não sei. É uma parte da pergunta. Calor específico da água. 1. Já vou falar disso com vocês. Temperatura final tem que ser 30 de equilíbrio. A inicial da água quente é 70. Mais massa de água fria. Calor específico da água 1. Temperatura final é igual para os dois, né? Para quente e para fria. Menos a temperatura inicial da fria, que é 25 graus Celsius. 30 menos 70, menos 40. Já cheguei aqui. 30 menos 25, 5. Só que eu já passei para o outro lado. Então vai ficar menos 5. Multiplicando por menos 1, eu cancelo esses sinais de menos aqui. Beleza? Então chegamos, cara. Massa de água quente, dividido por massa de água fria. O 5 ficou quietinho, o 40 multiplicando vem dividindo. 40 sobre 5, vamos lá. Gente que tem dificuldade nessa conta aí. Se fosse 5 sobre 4, dá 1,25. Mas é 40, então tem um 10 dividindo também. Então é 0,125. Essa é a resposta da questão. Bom, eu falei que ia falar com vocês mais um pouquinho sobre calor específico de forma particular, né? É um cara bem interessante. O que seria esse calor específico? É o quanto, né, esse 1 grama, né, desse corpo, quanto cada unidade de massa desse corpo necessita para variar sua temperatura em uma unidade. O quanto esse corpo precisa de calor, melhor dizendo, para que cada unidade de massa desse corpo varie a sua temperatura em uma unidade. Então, por exemplo, cada 1 grama de água necessita de 1 caloria para variar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Repara que o calor específico do gelo, ele é diferente do calor específico da água. Quando eu falo H2O, água líquida, tá, pessoal? Então, o calor específico da água líquida, ele é maior que o calor específico da água no estado sólido. Então, o calor específico é uma grandeza que depende, além da substância, a água tem um, ferro tem outro, né, alumínio vai ter outro, o calor específico também depende em que fase da matéria essa substância se encontra. Então, o calor específico a gente usa mais para falar de substância. Substância ferro, substância água, substância alumínio, etc. Tá? Então, recapitulando, calor específico, o quanto, né, cara, cada unidade de massa de um corpo necessita de calor para variar a sua temperatura em uma unidade, tá? Eu quero falar aqui um pouquinho do calor específico da água, água no estado líquido, né, que é o maior da natureza, tá? Encontrado de forma natural, a água tem o maior calor específico, tá, que a gente pode falar. Apesar de ser um, né, cara, apesar de ser um, é o maior de todos. Então, todo aparelho que você tem eletrônico em casa, todo eletrodoméstico que trabalha com água, ele necessita uma demanda energética muito grande. O que significa isso? Como a água tem o maior calor específico de todos, calor específico ele é diretamente proporcional à quantidade de calor. Então, quanto maior o calor específico, maior será a demanda energética para proporcionar variação de temperatura na água. Então, o ar-condicionado, por exemplo, é um vilão da conta de luz. Ah, mas ar-condicionado trabalha com água? Trabalha também. Repara que ele resseca o ambiente, tem aquele dreno que joga a aguinha para fora, para poder variar melhor a temperatura do seu ambiente. Quer dizer, a umidade relativa do ar, ela tem que ser reduzida, para que aí sim o ar-condicionado consiga trabalhar de forma mais efetiva com a temperatura do ambiente. Vamos falar aí do chuveiro elétrico. Chuveiro elétrico é um vilão, cara, na sua conta de luz. Ele trabalha diretamente com o aquecimento de quem? Da água, do maior de todos, o maior calor específico da natureza. Outra grandeza também que eu tenho que falar, mas é mais para corpo, tá, pessoal? É a capacidade térmica. Capacidade térmica, se eu pegar a equação de calor sensível, ó, esse produto massa vezes calor específico, eu vou chamar de capacidade térmica. Quer dizer, eu estou avaliando agora o corpo como um todo.
não só cada unidade de massa desse corpo, não só cada grama desse corpo. Estou avaliando o total de gramas, de quilogramas desse corpo. Então, eu multiplico pela massa. Então, capacidade térmica é esse produto aqui. Massa vezes calor específico. Substituindo e trazendo o ΔT aqui para baixo, chego na equação de capacidade térmica. E galera, repara, aqui eu coloquei um Czinho e aqui um C cortado, tá? Não há muita diferenciação entre o C maiúsculo e o C minúsculo. Então a gente usa essa notação para diferenciar calor específico, C minúsculo. Capacidade térmica, Czão cortado. Bom, agora já que entendemos perfeitamente o que seria, né, calor sensível, calor latente, calor específico, capacidade térmica, vamos falar um pouquinho da questão de mudança de fase, tá? A mudança de fase, eu vou pegar aqui nesse exemplo, eu vou colocar um exemplo bem prático para vocês, tá? Vou pegar 100 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius. E vou transformar isso em 100 gramas de água a 10 graus Celsius. Tá? Então, a galera mais apressada, mais ansiosa, né, cara? Vai querer pegar uma fórmula só, qual é a fórmula, e transformar direto. Pode fazer isso? Não. Não pode fazer isso. Porque no meio aqui está ocorrendo, estou dizendo no meio, mas é no meio da transformação, tá? Está ocorrendo a mudança de fase, cara. Porque de gelo a menos 10 para água a 10, a água tem que quebrar o seu retículo cristalino. Então é injetado muito calor ali para transformar a estrutura molecular da matéria e transformar algo sólido em líquido. A temperatura nesse momento, pô, isso é muito importante, tá? A temperatura na mudança de fase, ela permanece constante. Porque todo o calor que está sendo injetado está servindo para mudar a estrutura molecular dessa substância, tá? Então, primeiro, a gente tem que passar de gelo a menos 10 para gelo a 0. Galera, mesma substância na mesma fase. Então, não está ocorrendo mudança de fase, está ocorrendo apenas variação de temperatura. Então, eu vou usar calor sensível quimicão. MC ΔT. A massa de gelo é 100. Calor específico do gelo, já falei, 0,5. E a variação de temperatura 10. Bom, aqui vai dar 5 vezes 100, 500 calorias nesse processo. Aí eu já estou em gelo a 0 graus Celsius. Vou passar de gelo a 0 graus Celsius para água líquida a 0 graus Celsius. Opa, peraí. Aqui está ocorrendo mudança de fase. Mudança de fase. Na mudança de fase, lembra, eu uso uma outra equação, a equação do que molha. Calor latente. Tá? Então a massa aqui 100. Latente de fusão da água, não se preocupem, cara, geralmente isso é dado na questão, tá? 80 calorias por grama na transformação fusão, tá? Então aqui eu tenho 8.000 calorias. Então percebe o quanto de caloria é necessário para mudar a fase, né, do gelo para água. Bom, chegamos agora em água zero. Já estou em água zero. Vou passar de água zero para água a 10 graus Celsius. Novamente, não ocorre mudança de fase, sim apenas, né, variação de temperatura. Então, quimicão novamente. 100. Calor específico da água, já é água, 1. Variação de temperatura 10 graus Celsius. Então tem 1.000 calorias nesse processo. Então no processo total, a quantidade de calor necessária foi de 9.500 calorias. Tá? Com isso a gente pode construir a curva de aquecimento da água. Bom, então vamos construir agora a curva de aquecimento da água para o exemplo anterior. Tá? A gente começa com a temperatura
em menos 10 graus Celsius para o gelo. Então vou colocar a temperatura inicial aqui, menos 10. A temperatura final vai ser mais 10, já para a água, né? E aqui nós temos o zero, onde ocorre a mudança de fase, tá? Quanto foi necessário, quantas calorias foram necessárias para transformar gelo a menos 10 em gelo a zero? 500 calorias. Então tem aqui 500 calorias, tá? O gráfico é uma reta, lembrando que a equação quimicão é uma equação do primeiro grau, tá? Depois eu gasto mais 8.000 calorias somente na mudança de fase. Olha aqui, característica, né, de mudança de fase. A temperatura ser constante. Então tem mais 8.000, já tinha 500, mais 8.000, 8.500 calorias, tá? E eu gasto mais 1.000 para chegar em água a 10 graus Celsius. 8.500 mais 1.000, 9.500 calorias. Quero que fique bem claro que esse gráfico, ele é um gráfico para substância pura, né? Que ela tem essa reta aqui, essas retas bem definidas. Diferentemente, seria uma substância composta, tipo petróleo, que é cheio de hidrocarbonetos ali mais pesados, mais leves. Um pode ferver primeiro, o outro não. Então, quem ferve primeiro, na destilação fracionada, é separado. E o resto continua subindo aqui, tá? Os outros hidrocarbonetos mais pesados, no caso que vão volatizar a temperatura maior. Bom, agora vamos falar de potência térmica, né? Potência térmica, quantidade de calor, né, dividida pelo tempo. Eu quero falar que a potência é um termo bem genérico, cara, um termo bem abrangente, porque pode ser qualquer modalidade de energia dividida pelo tempo. Energia trocada, energia transferida. Então, potência mecânica, eu vou pegar a energia mecânica e dividir pelo tempo. Potência luminosa, outra energia luminosa dividida pelo tempo, e assim por diante. Aqui no caso, como a gente está na calorimetria, né, medindo quantidade de calor, vai ser quantidade de calor dividida pelo tempo. No sistema internacional, a energia em joule e tempo é em segundo. Isso me dá o famoso watt, tá? Vou pegar uma questãozinha da Unesp, que fala o seguinte: em um dia ensolarado, a potência média de um coletor solar para aquecimento de água é de 3 kW. Lembrando que esse K qualquer coisa significa 1000 qualquer coisa. Então 3 kW, 3.000 watts, tá? Considerando a taxa de aquecimento constante, quer dizer, a potência constante não vai mudar, e o calor específico dá com 4.200 joules por quilograma grau Celsius. Espera aí, eu tinha falado com vocês que o calor específico da água é 1. Aqui está 4.200. O que é isso? Primeiro, uma caloria é 4,2 joules. Passei de caloria para joule, sistema internacional. E passei de grama para quilograma. Tá? Ah, mas e o grau Celsius? Não passou para Kelvin por quê, que é do sistema internacional? Lembra que variação de temperatura em grau Celsius igual a variação de temperatura em Kelvin? Então não preciso passar. Tá? Então fica 4.200 em função de uma mudança de unidade. Passei tudo para o sistema internacional. Já grava aí. Água no sistema internacional, 4.200. Tá? Eu quero saber o seguinte, cara. A questão pergunta o seguinte: o tempo gasto para aquecer 30 kg de água de 25 para 60 graus Celsius. Então tem uma potência constante, 3.000 watts. Ele deu o calor específico da água. Ele deu a quantidade de água que eu vou aquecer. E quer gerar uma variação de temperatura de 25 para 60, ou seja, 35 graus Celsius. E quer saber esse tempo em minutos. Vamos lá para as contas. Potência, quantidade de calor pelo tempo. Trouxe o tempo aqui para cima. A potência estava multiplicando, veio dividindo. Eu gosto sempre de isolar o termo que foi o pedido da questão. Tá? Então, como eu não tenho mudança de fase, só tenho variação de temperatura, então eu vou usar quimicão novamente. Massa, calor específico e variação de temperatura. Então ficou massa, calor específico, variação de temperatura, dividido pela potência, que vai ser minha resposta, o tempo. Massa, 30 kg. Calor específico, 4.200. Todos foram dados da questão. Tá?
35 a variação de temperatura de 25 para 60. E 3.000 seria a potência, pessoal, que foi dado também na questão. Aí eu cortei 0, 0, 0, 3 zeros ali em cima, 3 zeros aqui embaixo. Beleza? O 3 do 30 com o 3 que sobrou do 3.000. Então, na conta, resumindo, ficou 42 vezes 35. 42 vezes 35, 1.470 segundos. Tá? Ainda bem que não tem resposta. Se tivesse, muita gente marcaria. Não vocês, lógico. Tá? Porque ele pediu tempo em quê? Você, meu aluno, faz isso, lembra? Tempo em minutos. Então, 1.470 para minuto eu divido por 60, 24,5 minutos. Bom, galera, chegamos ao final aí da aula de calorimetria. Vou postar mais exercícios futuramente, tá? Uma lista. E eu quero que vocês deixem comentários aí embaixo do vídeo, tá? Me procurem pelas redes sociais. Twitter, e-mail, WhatsApp, Instagram, é só me procurar, tá? Que eu estou esclarecendo dúvida de vocês por qualquer canal desse. Muito obrigado e até a próxima.